Olá, meus queridos, minhas queridas, beleza? Vamos começar a corrigir a semana 4. Eu vou lendo aqui, nós vamos tentar passar tudinho para vocês rapidinho, tá bom? A primeira fala o seguinte: descreva a lei de Ohm. Responde: uma lâmpada de uma residência ligada a uma fonte de 120 volts. Então, uma corrente de 2 amperes passa pelo circuito. Qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Eu vou escrever os dados ali e já passo para vocês. Bom, os dados estão aqui. O ou V é 120 volts. A corrente elétrica 2 amperes. Você vai usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. 120 é igual ao R, o que você quer, vezes 2. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 60 ohms, tá? Essa letrinha grega aqui, certinho? Fechou. A segunda, ela é típica de Enem. Tem um textinho para poder te enrolar, fazer você ler bastante, depois que vem os dados. Então, na parte dos dados, eu tirei isso aqui, ó. Que a corrente é 4 miliampere e a resistência é 3.000 ohms. Ele quer atenção. É só você rir. A primeira lei de Ohm. No lugar que você quer o V, a corrente, isso aqui, passa para notação científica, fica mais fácil. Vocês aprenderam desde o primeiro ano. Isso aqui, prefixo de unidade, vale 10 a menos 3. Vai lá e coloca 4 vezes 10 a menos 3. Multiplica coleguinha com coleguinha. 3 vezes 4, 12. 10 a terceira. Conserva a base e somos expoentes. 3 menos 3, 0. 10 elevado a 0 é 1. Lembrou? Pois é. 12 volts. Terminamos a segunda, certo. A letra C fala assim: existem dispositivos que, ao serem aquecidos, mudam suas propriedades de resistividade elétrica. Quais fatores também podem influenciar as propriedades elétricas de uma resistência? Veja bem, fatores que vão influenciar a propriedade elétrica da resistência. O fator que mais influencia, no caso, é a temperatura. Mas a segunda lei de Ohm, que nós não passamos na matéria, e vamos passar ela aqui agora, ela fala sobre a resistividade, tá? Então, o que que tem a resistência? A resistência, ó. Gente, isso aqui tá errado, viu? É A, B, C. A, B, C. A resistência, segunda lei de Ohm. Essa letra grega, Rho, vezes L, que é o comprimento do condutor, dividido por A, que é a área de seção transversal. Bom, o que é isso? É assim, ó. Você tem um condutor elétrico, ó. Redondinho, tá? Comprimento dele, L. A largura dele, ó. A área, tá vendo? Como se eu tivesse cortado. E o material dele, a gente usa essa letra grega que se chama Rho, tá? Que é a resistividade. Isso aqui é a resistividade. Isso aqui, esse L, é o comprimento do condutor. Comprimento do condutor. Isso aqui é a área. A letra D do número 4. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Qual a resistência do chuveiro? Vamos tirar os dados. Olha aí os dados. Resistência do chuveiro, a corrente elétrica, a voltagem, a DDP. Corrente elétrica, qual que é a resistência do chuveiro? É só você rir. No lugar da voltagem, resistência é o que você quer. 10 está multiplicando, passa para cá dividindo, pode simplificar. A resistência vai dar 22 ohms. Certinho. Letra D, corrigida, acertamos. Letra E. Quando estamos molhados, temos a resistência do corpo em média de 1000 ohms. Se o som, esse aqui, da figura ao lado está ligado a uma rede de 120 volts e uma pessoa toma um choque ao ligá-lo na tomada, qual será a corrente elétrica que irá percorrer o indivíduo? De novo, a primeira lei de Ohm, é só você rir. Aos dados, a resistência, 1000 ohms, a voltagem, só você rir. 120 é igual a resistência, 1000, vezes a intensidade de corrente elétrica. O 1000 está multiplicando, passa para cá dividindo, vai dar 0,12 amperes. Certinho? Ou 120 miliamperes, tá? Tem muita gente que põe assim. Beleza, terminamos a letra E. Agora eu vou dar um retoque na letra C, só para fazer um comentário na letra C anterior.
E a gente vai continuar. Você é perguntando a respeito do que pode mudar a resistência, né, de um condutor. Bom, o que pode mudar a qualidade da resistência? Primeiro termo é a temperatura. Essa aqui é a segunda lei de Ohm, que resistência é resistividade vezes o comprimento do condutor. Imagina esse condutor, um fio elétrico, dividido pela área. Quer dizer que quanto maior a área, quer dizer, quanto mais grosso o fio, menor a resistência. Quanto mais comprido o fio, maior a resistência. Quer dizer, você tem uma extensão elétrica com fio grosso, você está economizando energia, né? E está economizando a resistência também, porque a área é grande. E o comprimento? Uma extensão muito longa, com fio. Tem gente que faz extensão com fio fino e super comprido, de 10 metros, bom, vai gastar uma resistência enorme. Inclusive o fio fica muito aquecido. Tá aí a resistividade, que a gente representa por essa letra grega, que parece um P aboiolado, né? Se chama Rho, resistividade. Eu decorei a segunda lei de Ohm assim, ó. Rho, lá, tá? Rho, lá. A primeira lei de Ohm, você ri. A segunda lei de Ohm, Rho, lá. Beleza? Fechou. Então vamos lá, corrigir agora a número 4. Ela foi colocada no Enem de 2011. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se das lâmpadas da pilha retiradas do equipamento de um fio com extremidades desgastadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Aí tem 7 situações. Bom, a gente já pode simplesmente esquecer da 2, da 4 e da 6. Ficaria entre a 1, 3, 5 e 7. Coloquei um desenho aqui bem simplesinho, que a lâmpada tem essa lateral aqui, que uma das extremidades tem que ser ligada nessa lateral, que é onde tem a ligação. A outra extremidade, que é essa aqui, tem que ir para outra extremidade, para poder percorrer o circuito elétrico. Então você olha o desenho. Os desenhos que combinam com isso, beleza, faz parte. Tomando cuidado, que aqui não pode chegar nem aqui, nem aqui. Mas aqui pode, tá? Por quê? Porque essa placa aqui, ela é um pouco inteiriça. Então pode chegar tanto aqui, quanto aqui, ou aqui no meio. Aí funciona, tá? Qual que é a letra certa? Letra D. Letra D, 1, 3 e 7. Fechou? A número 5 fala o seguinte: nosso consumo de energia elétrica é graças à transmissão de eletricidade da usina elétrica até nossas casas. Pesquise e descreva como a energia elétrica chega até sua casa e quais as suas principais características. Então vamos lá. Bom, a distribuição ela é feita mais ou menos assim. Aqui tem uma usina, é onde vai ser gerada a energia elétrica. Essa usina tem a parte de armazenar a energia, que são os tubos, que inclusive a gente fica até quando está lá na usina, ouvindo o barulho, a situação é muito perigoso, porque aqui fica totalmente o armazenamento da energia elétrica. Daqui para cá é só uma passagem. Isso aqui ainda fica lá na usina, só que um pouquinho mais afastado da parte de geração, tá? Aí ela vai ocorrer o que? Uma transformação. Ela vai deixar de ser uma quantidade de volts exagerada para diminuir um tanto bom. Vai continuar tendo muito volts, tá? A voltagem é muito grande ainda. Então aqui ela tem a transformação. Essas torres bonitas, elegantes, elas vão transmitir para essas casinhas que tem, igual na chegada de Uberlândia tem. Tá? Isso aqui a gente fala que é tipo uma distribuição. É de onde vai distribuir. Vai distribuir o quê? Já a energia mais fraca do que foi gerada, mas só que ela vai distribuir para os transformadores, que são esses postes aqui, cheio de fiações. Esses transformadores, eles vão ficar bem menos. Isso aqui vai ter uma transformação novamente, aqui ó, transformação. E desse transformador, que é esse aqui. Esses desenhos meus ficou feio, mas dá para entender. São esses transformadores. Desse transformador até o padrão da sua casa, aqui o padrão da sua casa, ocorre novamente uma queda da voltagem, tá? Aqui é uma voltagem muito grande, aqui para Monte Alegre, chega aqui, daqui, grande. Daqui para cá, passa a 110, tudo bem? É assim que é feita a distribuição de energia, de onde é gerado até chegar aqui na nossa casa. Bom, as características, né, gente? Ela eleva aqui para não ter perda de energia, porque vai passar por condutores aqui, depois diminui na subestação, depois tem uma da transmissão, depois diminui de novo nos transformadores. Bom, as características são para o nosso uso, né? Evita, faz o máximo
de evitar qualquer tipo de perda para poder a gente utilizar. Número 6 e último. Número 6 fala o seguinte: diversos dispositivos podem ser inseridos nos circuitos elétricos. Equipamentos como o da imagem ao lado facilitam a construção de circuitos eletrônicos associados a dispositivos tecnológicos. Amplie seu conhecimento pesquisando sobre pilhas de lítio e materiais com propriedades supercondutoras de eletricidade. Bom, o que o lítio faz? O lítio é uma pilha parecida com essa. Eu peguei essa aqui, que é a única que eu tenho aqui em casa. Mas olha só, essa aqui não é de lítio, mas o formato, o jeito dela é a mesma coisa, tá? Ela é muito utilizada, a pilha de lítio, em relógios eletrônicos, celulares. Esses celulares antigos eram feitos de lítio, iodo. Tem muita coisa que você pode usar o lítio. Só que assim, o lítio, ele não é recarregável, igual essas alcalinas que a gente tem recarregável. Não é recarregável. E o lítio, a pilha de lítio é até 3 volts, tá? A nossa pilha alcalina comum, ela é de 1,5 volts. Então, quer dizer, o lítio ele é diferente nessa situação. Mas ele é barato, tá? Ele é bem barato, bem mais em conta. Agora, o que a gente pode falar sobre a supercondução dos materiais? O mais importante é que você tem que evitar a temperatura alta do supercondutor para ele poder te transmitir a energia 100%. Isso é quase impossível. Mas o que os grandes físicos fazem? Em 1911, o físico ele conseguiu retirar calor bastante do mercúrio. Ele conseguiu tirar bastante calor do mercúrio. Se não me falha a memória, quase 4 kelvins. Quase 4 kelvins. Quer dizer, uma temperatura baixíssima, dificílima de ser conseguida. Mas ele fez os experimentos com o mercúrio e a condução ficou perfeita. Mas vocês imaginam o tanto que é frio. Ah, mas então por que não põe na fiação? Como que vai pôr na fiação elétrica o mercúrio com a temperatura? Com menos 200 graus Celsius. Não tem jeito. Utiliza em locais onde a prioridade é manter a energia num estado assim de total aproveitamento, tá? Mas utiliza temperaturas baixíssimas e materiais que comportam bem com essas temperaturas baixíssimas e sabem conduzir, igual o mercúrio com essa temperatura baixa, tá bom? Terminamos. Valeu? Semana 4, fim. Até a próxima.